Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou libriano torto, vivo de amor profundo. Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Olha só, eu achei, na verdade, eu disse pra mim mesmo que eu ia demorar mais tempo a fazer vídeo sobre esse tema aqui, mas eu sou uma sem vergonha, então vamos falar sobre não monogamia. Acho que eu tô antecipando a decisão de falar sobre isso, principalmente porque eu não me seguro mesmo e eu acho que muitas das coisas que eu tenho compartilhado nos últimos vídeos aqui tem muito a ver com esse meu processo de me compreender enquanto uma pessoa não monogâmica, tem tido muito a ver com as minhas vivências aqui nesses últimos tempos, e eu acho que faz sentido contar um pouco dessa trajetória e dos processos que eu tenho atravessado, como que isso tem sido na minha vida, já adiantando que esse é um vídeo em que eu não vou explorar o tema, a discussão mais, sei lá, teórica sobre não monogamia, até porque esses processos pra mim são relativamente recentes, e não é só porque a gente tá vivendo determinadas coisas que a gente tem propriedade suficiente pra sair explicando elas pra todo mundo por aí. A ideia desse vídeo é contar um pouco mais da história mesmo, do meu processo, quais foram as coisas que eu pensei, que eu vivi, como que isso tem sido nesse momento da minha vida, porque eu acho que pode ser que aí do outro lado tem alguém que se identifique um pouco com essa minha jornada, e porque eu acho que as histórias também têm muito a contribuir pras conversas e pras reflexões, para além das discussões mais conceituais que eu posso trazer, sei lá, em algum outro momento em que eu esteja com mais propriedade para falar sobre isso. Então, vamos lá. Por onde eu começo? Eu acho que se eu fosse parar para pensar sobre todo o processo que me trouxe até aqui, toda a história, eu ia ter que narrar minha vida inteira aqui, porque, né, a gente tem uma história só, que é a história que sempre trouxe a gente até o lugar onde a gente está. Mas pensando na construção das ideias que eu queria trazer aqui para esse vídeo, eu pensei em 3 momentos-chave que eu acho que foram bastante significativos nesse processo de compreender que tinha alguma coisa errada com esse negócio de eu ser uma pessoa monogâmica, que era uma parada que não servia muito pra mim. O primeiro desses momentos-chave remonta à minha adolescência, assim, que é um momento bastante pontual, mas que por alguma razão a memória é muito vívida que eu tenho. Numa época que eu ainda estava na escola, e eu tive uma professora de sociologia que eu acho que se chamava Rose. Ela foi minha professora por pouquíssimo tempo. Rose, ou qualquer que seja o seu nome, se você estiver vendo esse vídeo, gratidão, tá? Porque um dia, numa aula de sociologia aleatória, essa professora, não sei por que motivo, colocou pra gente aquela música A Maçã, do Raul Seixas. Que é considerado um grande hino da não monogamia, né? E entrou numa conversa que eu realmente não entendo como foi que ela chegou naquilo, nem por que ela chegou naquilo, mas eu me lembro dela dizendo uma coisa muito marcante que foi que ela não se preocupava com fidelidade, que ela se preocupava com lealdade. Contanto que as pessoas fossem leais a ela, as pessoas que ela se relacionava, que ela não se preocupava exatamente com essa coisa da fidelidade. E eu lembro que aquilo gerou uma pequena polêmica, as pessoas acharam meio estranho, assim, meio sem contexto tá trazendo aquele assunto. E pra mim é realmente meio impressionante pensar no quanto isso foi uma parada muito pontual, mas também foi uma memória que me marcou muito, eu tenho uma lembrança muito vívida desse dia e dessa conversa. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu considero esse dia um momento meio chave, assim, para além do fato de que a Rose era uma mulher no interior da Bahia, numa cidade de 40 mil habitantes, pensando sobre isso ali nos anos 90, 2000, sabe? Eu acho isso meio foda, assim, e eu gostaria de mencionar essa memória em reconhecimento a essa minha professora foda. Você é foda, tá? Obrigada. Cheguei aqui
pensando parecido com você, tá? Um segundo elemento-chave aí na minha história foi o meu segundo relacionamento, meu segundo namoro com o Lucas, que foi um namoro curto, que era monogâmico, inclusive, mas que foi responsável por uma mudança, uma virada de perspectiva bem importante na minha vida, assim. Porque o meu namoro com o Lucas foi o primeiro relacionamento romântico, afetivo, sexual da minha vida, em que eu lidei com naturalidade com o fato de que a gente sentia atração por outras pessoas. Que o fato da gente estar junto não significava que a gente deixava de sentir atração por outras pessoas, perceber outros corpos e achar esses corpos atraentes. Isso foi uma coisa que a gente conversou muitas vezes e falava de forma muito aberta, assim. Entendendo que a gente não estava fazendo nada em relação a esse sentimento, a essa atração por outras pessoas, já que a gente tinha um contrato monogâmico, mas que isso não significava que esses sentimentos ou que, sei lá, esses interesses deixavam de existir. E a gente tratava isso com tanta naturalidade dentro da relação da gente que isso era uma coisa do dia a dia comum que virava piada. A gente apontava o boy interessante pro outro na rua, zoava que era aquela pessoa que a gente ia chamar pra fazer homenagem. Então tinha essa tranquilidade, uma coisa muito natural dentro da relação da gente que pra mim foi um passo importante, assim. Reconhecer que isso existia, ainda que naquele momento eu não estivesse fazendo nada em relação a isso por conta de um contrato monogâmico. Terceiro evento que me trouxe aqui para o mundinho não monogâmicos BR foi um outro boyzinho com quem eu tive uma relação também curta, mas a gente não chegou a estabelecer um namoro, a gente ficou ficando por alguns meses. Um menino chamado Arthur, memórias com Arthur. E é isso, a gente já tava saindo, já tinha um tempo, tava se vendo com uma certa frequência, e a gente tava naquele estágio das relações, pelo menos das relações monogâmicas, né, tradicionalmente, que é aquele momento que vocês ainda não estão namorando, mas que também não é nada, sabe? Tem alguma coisa, mas aquela coisa ainda não evoluiu, e aí você não sabe bem qual que é o terreno, etc e tal. E a gente tava mais ou menos nesse momento, se programando pra ir juntos numa festa em que ele ia se montar de drag. E aí eu tava naquela coisa assim, tipo, poxa, podia ir só pra festa com ele e tal, mas balada, né? Queria uma pegaçãozinha, não sei o quê. Mas a bicha vai estar toda montada, toda na maquiagem, não vai ter a possibilidade da gente ficar de pegação, porque ela não vai querer se descaracterizar. E eu vou ficar na festa como? Sem beijar ninguém, sem, né? Na época isso era uma prioridade, ir pra balada, pegar pessoas, então tava meio nessa crise, assim. Até que eu resolvi conversar com ele pra entender o que tava acontecendo, qual que era o nosso status ali. E aí foi muito engraçado, porque eu tava sofrendo com isso, assim, numa grande angústia. E aí eu fui conversar com o Arthur, e o Arthur, ariano, direto, curto, grosso e resolutivo, virou pra mim e disse a seguinte frase que marcou minha vida e eu carrego comigo até hoje. Você fica com quem você quiser, contanto que você me dê atenção. E aí, menina, aquela frase me pegou de uma maneira assim que eu falei assim, tá, bacana. Desse jeito aí eu gosto, acho bacana, eu consigo conviver com esse acordo. Inclusive abrindo essa possibilidade pra ele também. Caso ele quisesse lá se descaracterizar com a sua maquiagem e sair pegando pessoas, tudo bem por mim ele ficar com quem ele quisesse, contanto que ele também me desse atenção. Afinal de contas eu tava indo pra festa com ele, etc e tal, não queria ficar lá sobrando, né? Até porque a gente sabe do trauma que eu já relatei aqui várias vezes, ficar sobrando no final da balada. Enfim, esse dia pra mim ele foi muito marcante porque acho que foi a primeira vez que eu me confrontei com a possibilidade de ficar bem com um contrato de não exclusividade. Foi a primeira vez que eu pensei assim, não, pra mim tá tudo bem lidar com uma pessoa com quem eu tô me relacionando aqui, que também tá ficando com outras pessoas, porque eu pelo menos tenho alguma garantia ou alguma segurança, né? Acho que era mais sobre segurança, de que essa pessoa não vai me deixar sozinho, a ver navios, e que a gente tem um vínculo aqui que a gente estabeleceu, naquele momento um contrato mínimo ali, né? Mas que me dava alguma segurança de que eu podia, sei lá, confiar no vínculo que eu estava estabelecendo e na quantidade de afeto que eu estava dedicando ou investindo ali naquela relação. Tô citando esses 3 eventos porque eu acho que de uma forma muito sutil, eles me trouxeram mudanças de perspectiva que foram alimentando essa minha reflexão ou que foram me dando pistas para direcionar esse desejo ou essa forma diferente de ver as coisas que foi se construindo e se alimentando em mim ao longo do tempo. Obviamente que teve várias outras coisas, e por estar na internet, por estar convivendo com vários debates a respeito de afeto, amor, sexualidade, eu sempre me deparei com discussões a respeito de não monogamia e sempre pensei sobre isso, né? De alguma forma isso sempre apareceu pra mim, pelo menos como uma possibilidade. Só que ao mesmo tempo, pra mim isso também era um grande pânico, assim. Era uma coisa que mexia num lugar muito delicado, de muitas inseguranças, coisas que eu já compartilhei aqui milhões de vezes, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre insegurança, solidão, preterimento
preterimento principalmente, assim, né? Sempre esse terror de não vou dividir a pessoa que eu tô me relacionando com ninguém, porque vai que ela gosta mais de outra pessoa e resolve me abandonar. Acho que é esse o primeiro pânico, assim, o pânico de ser abandonado, ser preterido, né? Que era uma experiência muito dolorosa na minha vida, então isso constituía pra mim um grande pânico, assim. E a ideia de me tornar uma pessoa não monogâmica era uma ideia que eu rejeitava, sim, muito veementemente, sabe? Eu me lembro que teve uma época, que talvez seja um outro antecedente aí dessa história, que eu tava genuinamente interessado, ou gostando genuinamente, de ficar com 2 meninos que eu tava saindo. Tinha conhecido esses 2 meninos mais ou menos ao mesmo tempo, e naquela coisa de, fica com uma aqui, fica com outra ali, porque era uma coisinha besta aqui, outra coisinha besta ali, mas as coisinhas bestas foram desenvolvendo e foi criando um afeto, foi se vendo mais vezes, e aquele negócio tava começando a desenvolver com aqueles 2 meninos. Ao mesmo tempo, eu não tava, tipo, enganando os dois, eu não tava sendo filho da puta nem nada, eu tava, tipo, genuinamente interessado, gostando muito das 2 coisas diferentes que eu estava tendo com aquelas 2 pessoas diferentes. E eu levava isso pra terapia como um grande sofrimento, porque eu achava que em algum momento aquelas coisas iam se desenvolver até o ponto de merecer virar um namoro, né? Porque a gente funciona um pouco nessa lógica. E aí eu ia ter que escolher entre um dos 2. E isso pra mim era difícil, porque eu sou libriano, sou incapaz de tomar decisões. Mentira, nem era sobre isso. Mas assim, eu não queria ser uma pessoa escrota que ia tratar 2 seres humanos como objeto da minha escolha. Pra mim não era sobre isso, assim. E aí quando eu levava essa grande angústia pra minha terapeuta, ela me dizia assim, mas você sabe que você não precisa escolher, né? Você sabe que é possível se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E eu dizia assim, tipo, não, mas sem condições, de maneira nenhuma, impossível, sem possibilidade, zero. Eu ficava sempre com essa perspectiva de que a não monogamia pra mim não era uma possibilidade por conta de todas essas questões e todas essas inseguranças. Até que, algum tempo depois, aconteceu finalmente o que eu considero o estopim desse meu processo, né? Nessa época, eu estava namorando, estava num relacionamento monogâmico, já tinha quase 1 ano, e eu fui fazer uma viagem. Eu fui para um evento que ia acontecer na Alemanha, em Munique. E chegando lá nesse evento, cheio de pessoas muito incríveis, muito plurais, muito diversas, muito maravilhosas, eu conheci um garoto mexicano. Ai, gente, memórias. Conheci um mexicano maravilhoso. E, cara, eu e esse menino, a gente teve um encantamento, assim. A gente ficou muito próximo, desenvolveu um afeto mesmo. Foi um evento de 1 semana e a gente simplesmente não se largava, não se desgrudava, assim. Participamos de todas as plenárias juntos, sentávamos um do lado do outro, ficávamos conversando horas. Nós estávamos hospedados no mesmo lugar onde o evento estava acontecendo, então a gente convivia quase todo o tempo. Quando o grupo lá do evento saía para as atividades, a gente ia juntos, a gente, tipo, chegava ao ponto de, sei lá, andar de mão dada na rua, ficar abraçado, trocando carinhos, etc e tal. Um afeto muito próximo, um carinho muito próximo ali. E a única coisa que a gente não fez foi se beijar e fazer sexo. Única coisa, o único ponto que a gente não chegou em termos de intimidade foi esse. Não por falta de vontade, foi exclusivamente por conta da minha fidelidade ao acordo monogâmico que eu tinha com o garoto com que eu tava me relacionando na época. Houve um dia em que eu, inclusive, disse isso ao Alberto. A gente tava saindo de um pubzinho que tinha lá no lugar do evento, já tinha tomado umas cervejas alemãs ali, já tava ótima. Cheguei pra ele e falei assim, olha, eu queria muito beijar você. Eu queria muito beijar você. Eu queria muito beijar ele, gente. Olha, uma grande tristeza na minha vida não ter beijado aquela boca. Até hoje, nunca resolvi essa frustração na minha vida. E aí, falei, eu, tipo, queria muito beijar você, mas eu não posso fazer nada com isso porque eu tenho um relacionamento, tenho um acordo monogâmico e eu não tenho condição de conversar com o meu namorado sobre isso agora. Eu tô em outro país, não tem condição de resolver, né? E eu voltei da Alemanha arrastando essa frustração imensa. Eu levei isso pra terapia, fiquei amargando isso por muito tempo. E, obviamente, todo o tempo, eu meio que conectava isso muito diretamente à minha relação, né? Eu atribuía muito isso, transferia muito isso pro meu ex-namorado. Porque, afinal de contas, eu não tinha podido realizar aquela coisa que me arrebatou de desejo por conta da relação do contrato que eu tinha com ele. E aí chegou um momento muito importante pra mim, em que eu concluí que o fato de que eu não pude ficar com um menino estava interferindo na minha relação muito mais do que se eu tivesse ficado. Porque se eu tivesse ficado com ele, provavelmente teria sido uma memória ótima da viagem. Teria sido super divertido, teria sido super legal, bacana. E eu ia voltar da Alemanha pra cá, ia deixar aquela história lá como uma coisa bacana que aconteceu, uma pessoa legal que eu conheci. E isso não teria interferido em
absolutamente nada do meu sentimento, do meu afeto, do meu carinho, do meu amor e da relação, da construção da relação que eu tinha com ele. Esse momento pra mim foi muito importante porque foi quando eu entendi a possibilidade de afetos diferentes coexistirem. E foi quando eu entendi que ter relações e ter vínculos com outras pessoas não necessariamente iria interferir ou criar um problema, criar uma questão para aquela relação em que eu tava. E como um desdobramento natural disso, entendi que isso para mim era uma necessidade, uma vontade, um desejo. Eu queria ter a possibilidade de me relacionar com outras pessoas para além daquela relação que eu tava tendo ali naquele momento, né? Aquele vínculo daquele namoro. E aí, entendendo isso, eu cheguei pro meu ex-namorado e conversei com ele falando que eu queria abrir a relação da gente, que eu achava que a dinâmica monogâmica não funcionava mais. Não por acaso ele se tornou meu ex-namorado, né? Várias outras coisas apareceram nessa conversa para além dessa diferença de percepção e a gente terminou nessas circunstâncias. E foi isso, né? Foi assim que se abriu esse processo de entender essa possibilidade de viver uma multiplicidade de relações ao mesmo tempo, né? Mas eu diria ainda que não foi exatamente aí que eu me tornei uma pessoa não monogâmica. Até porque nessa época eu não acreditava que existiam pessoas não monogâmicas, eu acreditava que existiam relações não monogâmicas. Era uma coisa que você construía a cada relação e que por causa do amor e do afeto você poderia desenvolver um afeto por uma pessoa só, pipipipipi. Passei por um amadurecimento de entender que eu queria ficar com outras pessoas, mas eu não tirei do cenário, não tirei da minha cabeça, não tirei do contexto nenhuma das outras coisas todas que eu tinha aprendido com a cultura monogâmica, com a cultura de idealização do amor, com a cultura do amor romântico, né? Que é a discussão muito feita pela galera da não monogamia política, que eu tenho começado a ler umas coisas e me aproximar um pouco. Essa percepção de que a gente tira a monogamia deixando apenas a monogamia, basicamente. A gente tira a exclusividade sexual, que é considerada a característica principal dos relacionamentos monogâmicos, mas a gente deixa uma quantidade enorme de outras coisas que vêm junto com a monogamia e que vêm junto com o amor romântico, né? É muito comum, inclusive, dentro dessa lógica das relações abertas, por exemplo, né, que era o modelo de relação que eu pensava em ter nessa época, que a gente abre essa possibilidade da pessoa ficar com outras pessoas, mas mantém todo o resto. Não pode transar mais de uma vez, não pode criar afeto, não pode ser com pessoa conhecida, um monte de não pode que a gente coloca no caminho, que acaba mantendo a mesma dinâmica de controle ali do afeto e da sexualidade da outra pessoa, abrindo apenas uma brechinha, uma possibilidade para você transar com mais alguém de vez em quando, né? Na minha cabeça era muito esse grande pacote de coisas que ainda estava funcionando, que ainda estava operando, que levou um tempo até eu desarmar, desconstruir, repensar, principalmente porque eu ainda não estava vivendo, de fato, a experiência de reconstruir as minhas relações a partir de uma outra perspectiva de amor, de afeto, uma perspectiva mais orientada pela lógica da não monogamia. E foi aí que eu comecei a me relacionar com o Rafa, que foi meu último namorado, já levando pra ele a demanda de ter uma relação aberta, né? Eu tinha acabado de terminar um namoro por conta da questão da não monogamia, então eu já entrei no pânico de dizer, olha, monogamia não vai dar, a gente, né, já conversei e tal. Ele acolheu, a gente se abriu para essa possibilidade de se relacionar de forma não monogâmica. E aí, no dia a dia de se relacionar de forma não monogâmica, a gente começou a se confrontar com as primeiras questões, os primeiros desafios que foram começando a colocar abaixo todo esse conjunto de cultura monogâmica, romântica que eu tinha na minha cabeça. Por exemplo, fomos sentar para tentar estabelecer um contrato da nossa relação e da maneira como a gente ia se relacionar com outras pessoas. Justamente nessa preocupação assim de não, mas eu não quero um poliamor, por exemplo. Eu não quero que você namore com outras pessoas porque eu não vou ter segurança pra isso. Então como é que a gente faz? Vai poder só transar com as outras pessoas? Aí a gente pensou assim, tá, pode ser. Mas nós somos duas bichas pretas, duas pessoas negras, que têm um histórico de preterimento, que têm um histórico de desumanização nas nossas relações, que se interessam primordialmente por outras pessoas negras, e a gente ficou pensando que a gente não gostaria de reproduzir essa lógica desumanizante com as pessoas com quem a gente se relacionava. Imagina, chegar para uma outra pessoa negra com vivências parecidas com as minhas e chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, a gente vai só transar, tá? Porque eu não vou estabelecer afeto com você, porque eu só posso estabelecer afeto com o meu namoradinho, com quem eu vou dormir à noite e ter um carinho, ter uma coisa a mais, com você vai ser só sexo.
eu não ia colocar uma outra pessoa negra nessa posição e eu nem via sentido em me relacionar dessa maneira, de forma vazia, esvaziada, esvaziante, justamente por conta das minhas experiências também, sendo muito colocado nesse lugar muitas vezes. Mas aí, ao mesmo tempo, isso abria espaço pra gente criar afeto, pra possibilidade de surgir um interesse, de surgir uma coisa diferente, especial. E aí, isso foi uma questão pra gente, né? Como é que a gente faz pra poder lidar com essa questão? Isso foi uma coisa que a gente foi pensando, tentando amadurecer, assim. E a primeira coisa que a gente decidiu é que a gente não ia lidar com isso, a princípio, né? O que pelo menos a gente não ia tentar antecipar um contrato pra poder lidar com essas coisas. Primeiro porque um contrato não ia nos proteger disso, não ia nos proteger da possibilidade de desenvolver afeto com outras pessoas. Afinal de contas, nem o meu contrato monogâmico lá no meu relacionamento anterior tinha me privado de me interessar por outra pessoa, que dirá, né? E mesmo que a gente quisesse estabelecer, que a gente tentasse estabelecer um contrato, a gente não tinha ferramenta pra isso. A gente tava nós dois numa primeira relação com essa dinâmica. Então a gente decidiu se jogar nessa história e ver o que ia aparecer. E à medida que as coisas fossem aparecendo, que a gente fosse lidando com as questões, a gente ia conversando, entendendo a dinâmica e ver como a gente ia encarar os caminhos, né, e as coisas que aparecessem no caminho da gente. Obviamente que com um monte de dificuldades, com um monte de questões, porque como era uma coisa nova pra gente, isso foi fazendo a gente se confrontar e ter que encarar várias questões nossas que a gente trazia, que a gente carregava da nossa vida mesmo, da nossa trajetória. Mas ao mesmo tempo isso colocou pra mim, e acho que pro Rafa também, um monte de mudanças e um monte de viradas de chave, de perspectiva a respeito de como se relacionar, a respeito do modo de se relacionar. Esse tempo pra mim me fez entender a quantidade enorme de coisas que as relações podem ser. E eu inclusive sou muito grato a esse processo que a gente viveu juntos em relação a tudo isso que uma relação pode ser e em relação às maneiras como ela pode se reconstruir de muitas formas, né? E eu tô nesse processo agora, na minha vida. Nessa fase de repensar tudo e nessa fase agora muito interessante, muito curiosa de me ver solteiro de novo, estabelecendo vínculos novos enquanto uma pessoa solteira, né? Apesar de que solteiro é um termo muito do universo da monogamia, mas vocês entenderam. Tô nesse processo de não estar mais num relacionamento que é chamado de namoro, que tá ali na caixinha do namoro. E agora, já desde o começo, desde quando eu conheço uma pessoa, já entender de que forma eu posso começar a me relacionar com essas pessoas de uma forma diferente. Sem estar delimitado, por exemplo, com essa história de que eu só vou ter uma relação quando eu tiver um namoro, né? Porque dentro da lógica monogâmica é meio isso. Só é uma relação o que é um contrato de exclusividade sexual e afetiva. Quando a gente tá só ficando com a pessoa, a gente diz que não tem nada, né, com uma pessoa. Que eu só vou ter alguma coisa no momento que a gente estabelecer esse tipo de vínculo. Já que esse vínculo da exclusividade caiu por terra pra mim, então caiu por terra um monte de outras coisas. E se eu conheço uma pessoa nova, essa pessoa de alguma forma já faz parte do meu círculo de afetos. E eu tenho condição de estabelecer com ela uma dinâmica de afeto que é diferente dessas dinâmicas de afeto que a gente tá acostumado a construir dentro da lógica que a monogamia e o amor romântico ensinaram e colocaram na vida da gente. Então, pra mim, tá sendo um processo muito louco de, basicamente, reaprender a me relacionar, redescobrir como me relacionar. E o que eu acho que é mais bacana e mais maravilhoso, reinventar a maneira como eu quero e como eu posso me relacionar com as pessoas. Porque eu acho que isso abre pra gente um mundo enorme de possibilidades que me dá, inclusive, caminhos para escapar das questões que sempre foram desafiadoras para mim. As questões do preterimento, da solidão, das inseguranças, que foram questões que foram todas provocadas pelo fato de que eu estava buscando e almejando viver esse modelo de relacionamento que, na verdade, não foi feito para mim. Não foi feito para me contemplar enquanto uma pessoa negra. Não foi feito para me contemplar enquanto uma pessoa LGBTQIA+. Não foi feito para contemplar o meu afeto e o meu corpo. Tem dificuldades? Claro que tem dificuldades, gente. Não vou glamourizar aqui o negócio, porque é um desafio constante, né? Se repensar, se rever, se confrontar com as minhas feridas, com as minhas inseguranças. Eu não abandonei, eu não sou uma pessoa madura, iluminada, que abandonou todas as suas inseguranças e questões. Eu ainda tenho medo de preterimento, ainda tenho medo de solidão, ainda tenho que lidar com ciúme, com insegurança, muitas vezes. Todas essas coisas aparecem, assim, e são muito desafiadoras. Mas o que eu tenho entendido é que lidar com essas coisas não é um motivo pra eu deixar de me relacionar de forma
forma não monogâmica. Porque a monogamia não me protege de nada disso, pelo contrário. A lógica da cultura monogâmica, a lógica que o amor romântico coloca pra gente foi que me jogou nessa grande dinâmica de exclusão das possibilidades de afeto. Porque o amor romântico não foi feito pra gente, né? Na maneira como ele tá construído na nossa sociedade. Então, pra mim, tem sido muito mais interessante, muito mais potente me confrontar, enfrentar, vivenciar determinadas situações que são tensas, que são difíceis pra mim, para que eu consiga aprender a lidar com os meus próprios afetos, com as minhas inseguranças e com as minhas questões de outras formas e inventar outros caminhos para viver de forma mais feliz e mais plena, da maneira como eu quiser me relacionar com outra pessoa ou com outras pessoas. E eu acho que isso tem sido o mais importante, o mais significativo, que é o que hoje me dá um pouco mais de confiança de agora sim me entender enquanto uma pessoa não monogâmica. Não só uma pessoa que está em relações não monogâmicas aqui e ali, mas como uma pessoa que decidiu se relacionar de outras formas, porque pra mim a não monogamia nesse momento tem sido sobre isso. Não é sobre me relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. Pra mim, não monogamia é sobre mudar drasticamente a forma como eu vou me relacionar com qualquer pessoa. Mudando a maneira como eu me relaciono para dinâmicas que eu acho que podem ser mais maduras, mais potentes e mais prazerosas para todas as pessoas envolvidas. Entendendo e amadurecendo nesse momento que exclusividade afetiva é uma ilusão, é uma mentira, né? Acho que é impossível. E que, além disso, exclusividade sexual é a coisa menos importante de todas. Existe um mundo de outras coisas que podem sustentar e alimentar os vínculos que eu quero estabelecer com as pessoas que compõem a minha rede de afetos. E descobrir essas outras possibilidades, descobrir esses outros combustíveis para as relações, tem sido um exercício absolutamente delicioso, gente. Recomendo, de verdade. E eu acho bacana e importante compartilhar um pouco dessa jornada, desse processo aqui com vocês, porque realmente isso tem estado na base de todas as coisas que eu tenho refletido, discutido e compartilhado aqui, particularmente nessa última leva de vídeos. Quando eu falo que me entender como uma pessoa não monogâmica foi sobre mudar a forma de me relacionar, todas as coisas que eu mudei de ideia, que eu mudei de opinião em relação a afeto, amor, carinho, todas as coisas que eu venho compartilhando aqui dessas mudanças nesses últimos tempos, têm tido a ver com isso. Então, é bacana também para vocês entenderem um pouco dessa minha jornada mais pessoal e quem sabe se identificar um pouco também com esses processos e também vir para o bonde da não monogamia BR, dos não monogâmicos BR. Eu digo que eu não quero espalhar a palavra da não monogamia, mas assim, já espalhando, tá? Vem que é puxada, difícil, mas é bacana, vale a pena, tá? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mesmo aí que você decida permanecer se relacionando de forma monogâmica, espero que essas reflexões também ajudem a amadurecer um pouco sobre os nossos processos e sobre a maneira como a gente decide se relacionar com as pessoas. Acho que tem muitas contribuições importantes pra gente pensar e rever também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Um beijo gigante pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá. Tchau, tchau.